Olá, gente, mais uma vez estou aqui. Quero primeiramente agradecer a vocês que têm assistido aos meus vídeos e espero que tenham gostado. Faça suas críticas, dê um like ou um dislike, entre em contato comigo, que o contato está aqui embaixo no link, e se inscreva no canal. Isso é fundamental, que eu quero que esse canal cresça para que a gente possa levar a mais pessoas essa troca de experiência. Eu passo as informações, vocês vão aprimorando, vão aprendendo, vão fazendo perguntas e nós vamos tocando um assunto, né? Eu sempre falo, hoje eu estou fazendo uma espécie de confissão aqui, que se eu morrer hoje, eu só levo 3 frustrações da vida, né? Não ter sido vaqueiro, não ter sido professor, né? E provavelmente não ter sido político, porque eu adoro fazer política, né? Mas essa vaqueiro eu não sei montar no jumento, professor eu não fui, mas o meu sonho é levar conhecimento. Então acho que agora, quem sabe se eu com esses vídeos, com essa troca de informações, eu não acabo pelo menos realizando um dos meus sonhos, né? De ser vaqueiro eu sei que eu não vou ser a essa altura do campeonato, mas ser professor, quem sabe se eu não posso ensinar alguém. Se um dos milhares, dos 100, 305 visualizações que eu já tive, todo no canal, um aprender alguma coisa de mim, que eu, que eu ensinei, ou que eu publiquei, já é uma vitória. Então, a realidade de um professor é ele tentar passar conhecimento para que as pessoas aprendam, para que as pessoas abram as mentes e seja de muita importância. Eu, para onde vou, vou com um livro, né? Quando eu não entro numa fila, estou com um livro. Quando eu estou esperando um ônibus, estou com um livro, lendo, porque eu gosto de ler. E ontem eu conversava com um senhor que tem uma barraca de lanche aqui na avenida, ali no caminho que vai para o Moda Center, ali perto, perto daquela região ali da praça de alimentação, mas aquela que fica mais próxima lá da saída, é o ponto de ônibus, né? Que dá 29, quando sai da 29, pega essa avenida que vai para Caruaru. E ele disse que gostava muito de me ver, porque toda vez que me avistava eu estava com um livro na mão e ele ficava muito feliz. E a gente acabou batendo um papo muito grande e ele falando que um dos grandes problemas hoje da juventude é que ela não gosta de ler. E a gente, através da leitura, a gente vai ao mundo, a gente conhece o mundo. Até eu falei para ele, olha, eu conheço os principais restaurantes de Londres, conheço as principais bibliotecas de Londres, conheço as principais praças de Londres, de Paris, só que eu nunca fui lá e provavelmente não irei, mas como é que eu conheço a cidade de Londres? Como é que eu conheço a capital da França, Paris? Eu conheço através da literatura, né? O Palácio de Versalhes, aqueles palácios de Buckingham, né? A Praça Times Square de Londres. Então, a gente, o Big Ben, tudo isso a gente conhece através da literatura. Então, o Wembley, o estádio de Wembley, quantas partidas de futebol, né? A gente fica conhecendo através de livros, né? E isso aí é muito importante. A leitura é o melhor passatempo. E também não é só o passatempo, porque quanto mais você lê, mais a cultura você vai adquirindo, mais conhecimento você vai adquirindo, e é uma possibilidade de passar para as pessoas. Então, mais uma vez, né? A semana, eu vou falar hoje da guarda, a guarda dos filhos, né? Porque ontem eu falei da alienação parental, que é um assunto extremamente importante. Não esgotei o assunto, obviamente, porque em 25, 30 minutos você não esgota um tempo desse, que leva. Tem livros específicos que falam somente sobre esse assunto de 500, 600, 700 páginas, né? Mas vamos ir lá. A guarda dos filhos, quando infelizmente, né, os casais que se casam, têm filhos, casam ou não, ou vivem em união estável, né, e chega um fim, chega um dia que essa relação chega a termo, chega ao fim, e sobra vamos dizer assim, desse patrimônio que as pessoas constroem durante essa convivência, seja através do casamento, seja através da união estável. A gente constrói um patrimônio, mas o patrimônio não só são coisas materiais, como carro, fazenda, casa. O patrimônio afetivo, as saudades, as recordações, os bons momentos vividos,
né, vai criando esse patrimônio. E o maior patrimônio é o filho, é dessa relação, né? Um casal, quando se junta, tem um filho ou adota uma criança, eles constroem o melhor patrimônio, que não existe um patrimônio melhor do que o ser humano. Eu faço aqui uma digressão, ou seja, eu vou entrar um pouquinho no assunto, mas para confirmar essa ideia. Eu sou fã de um escritor chamado Josué Montello. Ele é do Maranhão, escreveu uma grande obra e uma das principais obras que eu me refiro a ele chama-se Os Tambores de São Luís. É o melhor livro que fala sobre a escravidão no Brasil. Mas ele, prefaciando uma edição completa das obras de José Lins do Rego, que é um escritor aqui paraibano, eu me emocionei quando eu passei na cidade dele, né? Eu fui uns 3 anos atrás, eu passei na cidade, né? Quando eu vi que estava no município que nasceu Graciliano Ramos, eu fiquei emocionado. As pessoas não entenderam nada porque da minha emoção, porque José Lins do Rego é tão... Ele escreveu uma obra tão bonita sobre o Nordeste, tão importante sobre o Nordeste, que quando eu falo dele me vem essa emoção. E o José Montello, fazendo um prefácio, ou seja, dando uma explicação sobre a obra, ele falou, né, escreveu que certa vez foi ao porto no Rio de Janeiro, que naquele tempo só era porto, não tinha o avião, né? Ele foi ao porto se despedir de José Lins do Rego, que viajava para a França. Aí ele disse que num determinado momento ele viu que o José Lins do Rego acenava da janela do navio para ele. E ele se despediu, foi a última vez que viu um amigo. Então ele diz assim, José Lins do Rego hoje faz parte do meu patrimônio de saudade. Então foi uma coisa que me comoveu muito e me deixou assim, que a saudade é um patrimônio. A vivência, os bons encontros, os sonhos que nós tivemos juntos, né? Porque quando os casais estão vivendo, eles têm esse sonho, têm esse objetivo, é o aconchego, é o abraço, é a convivência, é a saliência, aquela coisa que só duas pessoas sabem como foi bom enquanto aquela coisa aconteceu. É uma coisa que a gente eu levo muito a sério a isso. Eu acho que as pessoas crescem quando estão juntos, as pessoas crescem no casamento, crescem na união estável, porque são duas pessoas que se tornam uma só. Então é uma coisa de muita responsabilidade. E quando vem filho dessa relação, então não tem comparação, tá certo? Mas infelizmente, como diz, mais uma vez vou citar Vinícius de Moraes, que o amor, né, que seja eterno enquanto dure. O amor é eterno, mas ele um dia termina, para a maioria dos casais, infelizmente. E nesse jogo ficam as crianças. O maior prejudicial, o maior prejudicado dessa relação, dessa ruptura, dessa união tão sublime, tão bela, tão abençoada por Deus, né? Que é rompido, a criança é que vai sofrer, porque ela perdeu o elo, o ídolo, o pai, o ídolo, a mãe, né? Então aquela criança ela precisa. Por que a criança é tão apegada ao pai ou apegada à mãe? Pelo convívio, pelo aconchego, vamos dizer assim, é a confiança. O pai e a mãe tem que trazer confiança, tem que trazer segurança para aquela criança. E quando os pais se separam, essa segurança foi embora. Se não acaba, pelo menos ela fica partida. Então o que acontece? Quando se separam, os pais eles têm que decidir, porque não vão morar mais sobre o mesmo teto. Então ele tem a guarda, né? A criança ficará com um dos genitores, ou seja, fica com o pai ou fica com a mãe. Tá? A guarda, a lei, né, o Código Civil de 2002, define a guarda como guarda unilateral, ou seja, quando a criança fica com um pai ou com a mãe. É a guarda unilateral. Agora, a guarda compartilhada é aquela que a criança fica com os dois, tá certo? Tanto ele fica na casa da mãe, fica na casa do pai, porque a gente tem que procurar sempre o melhor para a criança. Quando as pessoas se separam, elas têm que ter em conta que a criança tem que ser ouvida, a criança tem que ser respeitada, porque para a criança ela não tem sentimento de raiva, de ódio, ela está amando o pai, ela está amando a mãe com a mesma intensidade. Então não cabe à mãe nem ao pai prejudicar a criança, ela tem que ser protegida, tem que ser amada para o resto da vida. Então o que acontece? A guarda
Ela guarda, ela, como eu falei, ela pode ser partilhada ou compartilhada, está no parágrafo 1º, né, do artigo 1583 do Código Civil. Eu vou ler aqui para deixar mais claro, né, que eu sei que eu não vou esgotar o tema todo de guarda compartilhada nesse vídeo, porque eu tenho certeza que o tempo será muito pequeno para se falar em 30 minutos sobre um assunto tão polêmico, um assunto tão importante como este. Então eu vou dizer que o parágrafo 1º do artigo 1583 do Código Civil de 2002 diz assim: compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua, e por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, né? Concernente ao poder familiar dos filhos comuns, tá certo? Então o poder familiar ele é compartilhado, né? E os pais têm que ter essa preocupação, né? Aí ele diz assim: na guarda compartilhada, a cidade considerada é um elemento fundamental. Por exemplo, uma pessoa mora em Taquaritinga do Norte, aí se separa, vai morar em Caruaru. Aí ele não vai levar a criança, a mulher, a mãe fica em Taquaritinga e o pai vai morar em Caruaru, ou vice-versa. Mas se a criança já está em Taquaritinga, vai preferir que ela continue com quem ficou em Taquaritinga, para ela não mudar de residência, para ela não perder os seus amiguinhos, não ter prejuízo nas escolas. Então o que acontece? A guarda compartilhada, a cidade considerada, a base de moradia será aquela que melhor atender os interesses dos filhos. Não adianta o pai querer, eu me separei, vou morar em Caruaru, vou levar meu filho ou minha filha para morar comigo em Caruaru. Tem que ver o que a filha prefere. Se ela prefere ficar em Taquaritinga, ou o filho ou filha, né? Ficar em Taquaritinga, porque ela já tem a escolinha dela, já tem os amiguinhos dela, já vai às festinhas, já anda no parque, já anda naquela praça linda de Taquaritinga. Ou então num sítio, ver uma cachoeira, né? Ver uma pedra com uma figura, tudo aquilo, a paisagem, a visão. Tudo isso interfere. A gente tem que ouvir muito bem a criança para ela não ter esse prejuízo. Que ela já está tendo o prejuízo de ver o seu pai fora de casa, ou sua mãe. E ainda vai ter que mudar, ainda terá que mudar também, fica muito pesado para ela, né? A guarda compartilhada, ela tem uma vantagem, porque a criança, como eu falei no vídeo de ontem, na alienação parental, é você não contribuir para que a criança fique com raiva do pai ou da mãe porque se separou. E também que ela fique com rixa, com raiva das famílias, do avô, da avó, dos primos, enfim. Né? O pai, né, e a mãe têm uma obrigação comum, uma obrigação mútua, de criar, de educar, de alimentar, né? Que tudo aquilo que seja relativo ao alimento. O alimento, quando a gente fala em alimento, não é somente comida, 3 refeições ou 2 refeições por dia, mas é todo aquele processo, roupa boa, telefone celular, tablet, que é tecnologia, a gente tem que evoluir. A qualidade de vida é a vida boa, não é uma vida. Simplesmente o que acontece? Quando os casais se separam, aí quer dar só aqui, como ninguém trabalha com carteira anotada, não tem um contrato de trabalho, se não tem muito como comprovar, porque tudo é por debaixo dos panos, desculpa, mas é uma realidade aqui na região. As pessoas têm um patrimônio de 1 milhão de reais e dizem que ganham um salário mínimo por mês. Eu não sei como é que alguém consegue guardar 1 milhão de reais ganhando um salário mínimo por mês, mas tem essas coisas aqui. Aí quando se separam, o juiz não tem como provar, estabelece 30%, 40% do salário mínimo. Então a criança fica com aquela miséria, né, de 30% de salário mínimo. Salário mínimo já não é muita coisa, imagine 30% ou 10%, que dependendo da situação chega até 10%. Né? Geralmente os pais pedem logo redução, porque contrai outra família, com ela tem novos filhos e vai reduzindo, né? Um salário mínimo para 3, um salário mínimo para 4, um salário mínimo para 5, dependendo da prole, vamos dizer assim, da quantidade de filhos, é melhor nem pedir, é melhor deixar a criança morrer de fome. Cabe à mãe, infelizmente, né, sustentar o filho de forma sacrificada. E infelizmente nós estamos numa realidade social que o Brasil está se tornando o país dos lares sem os pais, né? Porque os pais abandonam os filhos, não querem pagar pensão, a família é contra, a família do marido é contra ele pagar pensão, porque ele não vou pagar pensão para aquela, desculpa o termo, vagabunda, não vou pagar pensão para aquela
sei lá, né? Deixa pra lá, vocês já entenderam. Gente, mas não é pra mulher que você vai pagar a pensão. Você está alimentando é o seu filho. Você pode não ter gostado da mulher, você pode. Tudo bem, não ama mais, não amou, foi um acidente, você transou uma vez ou duas e engravidou, mas é teu filho não pediu para vir, não, foi você que quis. Né? Então você tem que alimentar o filho. Não interessa se a mulher ganha 2, 3 mil reais e você ganha um salário mínimo. Proporcionalmente você tem que contribuir com a mãe e o pai tem que ter vergonha na cara, se juntar e contribuir, criar o filho de uma forma decente. Se não tem condições, tudo bem. Agora é uma pessoa que eu vejo aqui, pessoas que têm bom patrimônio e não querem dar R$ 200 ao filho. Por quê? Porque separou e acha que é a mãe que está comendo aquele dinheiro. Não é, gente. É o filho, tá certo? Então, essa guarda compartilhada, ela pode ser por consenso, né? A mãe, ou pelo pai, pela mãe, no momento da ruptura, do casamento, da separação, do divórcio, enfim. Ou não, se verificar que se o juiz, né, não vê que vai tentar de qualquer maneira, o juiz vai tentar de qualquer maneira obter o consenso. Né? Na audiência de conciliação, julgamento, o juiz vai negociar o quanto possível, ele terá a maior paciência do mundo até chegar a um consenso, que a união, a guarda compartilhada é a melhor opção. Ele só não decretará a guarda compartilhada se um dos cônjuges disser que não quer e se disser que não tem condições de assumir a responsabilidade de compartilhamento da sua criança. Né? Mas eu acredito que 99% dos casos, os pais podem assumir a responsabilidade conjunta pela guarda dos filhos. Tá? Vamos lá, aqui, o que mais? Como eu falei, eu não vou esgotar o assunto, mas eu quero deixar bem claro que eu posso até outra situação, né? Nem o pai, se o juiz, uma coisa muito interessante, vamos dizer que o casal se separa, mas nem o pai nem a mãe estão em condições de criar aquela criança, o juiz então determinará uma pessoa mais próxima que queira, é como se fosse uma adoção, ela deixa a guarda com outra pessoa. Se os pais não têm condições de criar a criança, vamos dizer assim, eles estão por exemplo, problema de alcoolismo, problema de drogas que afetam, que colocam em risco a saúde física e psíquica daquela criança, o juiz vai determinar que fique com os avós, tanto paternos quanto maternos. Se os pais ficarem incapazes, ele pode até, aí seria outro assunto, seria a pensão, né? O pagamento de pensão, o juiz pode chamar os avós, pode chamar os irmãos adultos, né? Que tenham para garantir o alimento da criança. A criança é que não pode ficar desamparada, tá certo? Uma coisa interessante que já vem, que não está dentro da adoção, mas dentro lá vai falando de adoção, né? Dentro vamos lá, o reconhecimento do filho, não, adoção não, o poder familiar, né? O poder familiar é exercido pelo tanto os filhos, né? Os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores. Enquanto menor, o responsável é o pai ou a mãe. Então, por exemplo, é muito importante que o pai cuide de educar os filhos, a mãe cuide de educar os filhos, porque eles têm a obrigação de estar na escola pelo menos até os 17 anos. O pai que não põe uma criança na escola, ele está cometendo crime, ele está atrasando o crescimento intelectual dessa criança, ele pode ser preso. Então é preciso que os pais, né, tomem atitude para não tirar os filhos da escola. Eu sei que isso não acontece, tem muita criança abaixo de 17 anos fora da escola, mas que os conselhos tutelares estão para isso, para fazer essa fiscalização. Mas infelizmente o conselho tutelar dessa região virou cargo político, as eleições estão sendo disputadas para mostrar qual é o grupo mais forte. Aquele grupo político que faz o maior número de conselheiro tutelar geralmente é o próximo prefeito, porque ele está mais forte. Infelizmente essa crítica, mas a importância do conselho tutelar é muito grande. Infelizmente
ela está sendo distorcida. Ele não atua porque os municípios têm que dar apoio e os municípios infelizmente não dão. O Conselho Tutelar não tem veículo para se locomover, o Conselho Tutelar não tem um escritório decente que possa atuar, é coisa muito devagar. As mães procuram o Conselho Tutelar para pedir proteção, para resolver problemas de guarda de criança, enfim, porque ou então eles têm que encaminhar para o promotor, para poder, para poder ter acesso ao Poder Judiciário, para decidir isso. Infelizmente, porque uma pessoa carente não tem condições de pagar os honorários de advogado para pleitear uma ação, né, de separação, uma ação de guarda, e tem que procurar se socorrer do Conselho Tutelar ou da promotoria, né, do Ministério Público. Isso é muito complicado, eu sei disso, mas é uma coisa interessante a gente debater, porque na separação as pessoas têm que respeitar o direito da criança, o melhor para a criança. A gente tem que entender que a criança não tem culpa dos pais se separarem. Então o pai e a mãe, quando não convivem mais no mesmo teto, tem que ter a responsabilidade com aquela criança, a responsabilidade de pagar a pensão, a responsabilidade de cuidar, de educar, fiscalizar, porque vamos imaginar um casal se separa, deixa um filho ou uma filha, ou dois filhos ou três com o pai ou com a mãe. A mãe, se ficar com a mãe, o pai tem a obrigação de pagar, ajudar o auxílio, através de pensão alimentícia ou através de outra denominação que assim seja, né? E verificar se a mãe está botando os filhos na escola, se as crianças estão andando em boa companhia, todo esse contexto. O pai tem o direito, não é porque ele se separou, que constituiu nova família, está morando com outra esposa, que ele vai abandonar aquela primeira, porque ele abandona a esposa, mas a responsabilidade de criar os filhos, ele continua. Não é porque ele se constituiu nova família que ele perde o direito àquela criança. Não, ele continua com o pátrio poder, ele continua tendo o direito e tendo a obrigação de sustentar o alimento, tá certo? Quanto ao pátrio poder, pertence a ambos, né, aos pais, qualquer que seja a situação conjugal, seja casamento, seja união estável, tá certo? O poder consiste quanto aos filhos, né? Criar e educar, exercer a guarda unilateral ou compartilhada, conceder ou negar de consentimento para casar, uma menor que é casar, os pais têm que estar lá, né, concedendo o direito de casamento, né? Para conceder a viagem para o exterior. E uma das coisas mais importantes aqui, que acontece muito, que ninguém leva a sério, isso não é só da região Nordeste, não, isso é do Brasil, porque o brasileiro adora respeitar as leis, né? Eu duvido qual é o brasileiro que gosta de cumprir lei. Eu acho que a gente devia procurar a lei, andar dentro da lei, mas o brasileiro não, ele quer que a lei é para o outro. A lei não é para mim, a lei é para o Antônio, a lei é para outra pessoa. Eu não quero cumprir a lei. Eu assino a lei, eu faço a lei, eu voto a lei, eu promulgo a lei, mas eu não cumpro. Tem sempre que arrumar um jeitinho. Então, essa coisa que eu vou falar aqui é o seguinte: quando os casais se separam, aí um quer mudar-se, por exemplo, uma pessoa que mora em Taquaritinga, aí ele resolve mudar para. É uma cidade próxima, eu vou botar uma cidade longe, para Petrolina, que fica a 400 e poucos quilômetros de Itaquaritinga, né? 470 de Recife, então 300 e poucos quilômetros. Ele vai para lá, pega as crianças e leva. A mãe não concorda, mas ele carrega as crianças. Sem autorização, não pode, para mudar de residência, para tirar essa criança fora do domicílio, fora do município, tem que ter a anuência, tem que ter a concordância de ambos, tanto o pai quanto a mãe. Você pegar uma criança, levar daqui para Taquaritinga do Norte para Petrolina ou para, sei lá, para outra cidade próxima, mas que não tenha condições de você chegar no mesmo dia de retornar, né, você tem que pedir a anuência do outro cônjuge, mesmo depois de separado. Isso é o que acontece muito e tem graves problemas dessa natureza. Eu já me defrontei aqui com casos aqui, pessoas me relataram, eu não defendi esse tipo na justiça ainda, que só me relataram que o pai pegou dois filhos desse casal e levou para uma cidade longe daqui, acho que para Serra Talhada, que também é uma cidade longe. E não quer que a mãe conheça os filhos,
que a mãe converse com os filhos. Gente, não tem nada a ver. Esse caso ele me procurou, outro caso, né? Desculpa, ele me procurou para eu defendê-lo e ele queria porque queria, ele estava aqui em Santa Cruz, mas ele não queria que o filho visse a mãe, porque a mãe simplesmente estava namorando com outro. Vê se isso é motivo, né, para eu pedir ao juiz que eu proíba o filho de encontrar-se com a mãe simplesmente porque a mãe tem um namorado. Olha que ignorância, que machismo, né, o brasileiro. Ele acha que a mãe que se separou tem que ficar casta. Ela não pode ter outro namorado, não pode ter outro marido. Então ele não quer que o filho se junte à mãe simplesmente porque ela casou com outro ou está morando com outro. Gente, isso é ignorância. Quando se separou, a mãe vai morar com quem ela quiser. E a gente tem mais é que a gente chora, sofre, toda separação tem perda, mas a gente tem que compreender que cada um tem o seu destino. Eu não vou chorar, eu não vou proibir meu filho de se encontrar com a mãe porque a mãe tem outro. Então, quando você se separar e ter que mudar por situações econômicas, por qualquer motivo, tente dialogar e peça o consentimento, né, do pai ou da mãe para que você mude de domicílio, mude de município. Porque é comum o juiz dizer, olha, você a cada 15 dias tem direito de ficar com seu filho. Aí você fica, naquela data certa, o seu filho vai para a sua casa. Aí você pega ela, põe no carro e leva para Fernando de Noronha. Pega a criança e leva para Camaragibe, sei lá, Maragogi, que é uma praia no estado de Alagoas, sem a mãe saber. Você está cometendo um crime. Você não pode. Você tem que avisar a mãe dele ou o pai que vai levar seu filho para passar uma semana, 2 semanas na praia de Boa Viagem, na praia de Camaragibe, né? Acho que é na cidade de Alagoas. Então ou então vou vou ficar 2 semanas, eu pego meu filho sem a concordância da mãe, levo para Monteiro, para Sumé. Não, tem que ter a concordância, tá, gente? Então, como eu te falei no início, eu não tive a pretensão, não tenho a pretensão de esgotar o tema, mas eu acho que as principais características, os principais deveres, os principais direitos, as principais obrigações sobre a guarda dos filhos eu deixei bem claro. Porque é de fundamental importância, eu não sei porque ontem, né, eu resolvi tratar desse assunto, e que acho que se é porque está vindo na minha cabeça, é porque está sendo importante, tá, gente? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a vocês pela atenção que estão me dando, estou muito feliz, né, com essa troca de ideias. Tá pouco ainda, eu quero mais gente se inscrever no canal, peça para os seus amigos, para os seus amigos, porque eu estarei sempre falando de assuntos importantes. Tá? Do direito de família, do direito de propriedade, do direito previdenciário. Eu falarei também sempre, eu estou fazendo curso de direito previdenciário, que tem vídeos, né, na internet, no meu canal, você já pode assistir também, que eu estou tratando especificamente da aposentadoria do trabalhador rural. Mas eu vou aprofundar isso, eu vou continuar, porque uma hora esgota esse assunto, eu vou falar sobre previdência social. Agora estou falando sobre direito de família, depois eu falarei sobre direito os direitos reais, né? Direito de propriedade, direitos das obrigações, contratos, direito do consumidor, porque a gente vai trocando ideia. O meu objetivo é trocar ideia. Eu falarei de política também. Então é uma troca de ideia, um conhecimento. Tá? Não há coisa mais gostosa, mais importante do que a gente adquirir conhecimento. E outra coisa, eu friso sempre, minha mãe está com 98 anos. Se ela tivesse com perfeitas condições psíquicas e sociais, que não está, infelizmente, problema de saúde já deixaram ela no esquecimento, ela não tem mais o processo cognitivo de presente, ela só lembra do passado, ela estaria aprendendo. Não tem idade para a gente aprender. Todo mundo. Gente, o aprender é uma questão de vontade. Se você quiser, você aprende. Então, a dica está dada. Muito obrigado para vocês e até uma outra oportunidade.